dizer que é uma satisfação muito grande é a implantação da ouvidoria através desse projeto, doutor Leonardo Júnior. Vocês têm um trabalho digno, honrado, sério e vocês têm que ouvir a voz das ruas. Tem que ouvir, porque nós, mesmo que estejamos fazendo um trabalho sério, um trabalho efetivo para atendimento da população mais carente, mas tem muitas pessoas que ficam sem o atendimento e as reclamações, elas são constantes. As reclamações, elas existem para ser saneadas, para ser melhorado o trabalho que a gente realiza, e o governador foi muito feliz em atender um pedido de Vossa Senhoria, doutor Leonardo, e Vossa Senhoria humildemente percorreu todos os gabinetes pedindo apoio dos deputados. Esse é o trabalho. Se todas as categorias dos servidores públicos do Estado tivessem um entendimento de que com o diálogo se constrói muito mais, nós avançaríamos mais. E eu quero também aproveitar para agradecer que na reunião que nós tivemos com o governador do Estado, ele está fazendo a doação da sede da Coab para a Defensoria Pública, para vocês terem uma sede própria, à altura, para levantar a autoestima de vocês. Então, eu entendo que já melhoramos muito, mas ainda não vou descansar enquanto nós não aprovarmos a nossa PEC da Defensoria para Todos. Esperamos até que o governo nosso do Estado melhore as condições do defensor público. A ouvidoria é importante, o colégio superior é importante, porém nós sabemos que a Defensoria Pública do Espírito Santo tem perdido inúmeros e valorosos defensores para outros segmentos, não só do Espírito Santo, mas instituições dos mais variados estados da federação. A gente acompanha por causa da falta de valorização, né, profissional, um dos pisos ainda merecedores de ajustes, um dos pisos menores ainda do Brasil, não é isso, doutor defensor? Que merece o nosso empenho, o nosso apoio. Por isso que quando vem as matérias da Defensoria Pública aqui, é importante que os deputados acompanhem de perto, porque quando se consegue um avanço, né, ele ainda é pequeno, meritoriamente falando, do que se merece a Defensoria Pública. Não existe instituição forte que não tenha um acesso direto da população. E a Defensoria Pública, ela, mais do que nenhuma outra, era necessário essa demonstração de criação do nosso ouvidor-geral de Defensoria. Está aqui materializado num projeto de lei para que esse compromisso seja cumprido, com o apoio dos nossos parlamentares. Pode ser que, há algum tempo atrás, eu não entendia da importância de uma instituição ter a sua ouvidoria. Hoje, mais do que nunca, como ouvidor-geral nessa nobre missão que eu tenho nesta casa, e na quantidade de demandas que eu recebo semanalmente aqui, dos mais variados segmentos da sociedade, das mais variadas instituições, das pessoas que necessitam ser assistidas pelos seus representantes, e numa grande parte das vezes, não é essa casa aqui que vai dar a resposta imediata, mas através do Poder Legislativo, através da condição constitucional que nós temos, numa interlocução, numa busca de uma outra instituição, nós trazemos a resposta, numa grande maioria das vezes, satisfatória àquele demandante que nos chega à ouvidoria. Essa ouvidoria, toda ouvidoria é importante. É a oportunidade que a sociedade tem de comunicar com as instituições. Mas essa traz um aspecto muito importante. Doutor Leonardo, eu quero também parabenizar, porque essa ouvidoria tem um caráter externo. Será ocupada por alguém indicado da sociedade. As instituições do nosso Estado vão indicar nomes e desses nomes será escolhido o ouvidor.
Então, assim, dentre esses e tantos outros aspectos, parabéns à Defensoria, os nossos agradecimentos a todos os deputados e deputadas que têm fortalecido essa instituição. Percebo que nós ainda temos que avançar. E bom será quando a Defensoria tiver a estrutura que tem o Ministério Público. Porque o Ministério Público hoje, já dotado de toda a sua condição de prestador de serviço, acabou, pela sua força, deixando de fora quem defendesse realmente as pessoas que não têm poder aquisitivo para contratar advogados, e essa função cabe à Defensoria Pública, que nós esperamos que o Estado ainda possa, a hora que tiver condições, de aparelhar em todos os municípios, como é o Ministério Público, dando condições de que o lavrador, de que as pessoas que trabalham na roça, que têm problemas de contratos e problemas de demanda, de conflitos, possam também ter a assistência aonde a Procuradoria funciona definitivamente e bem como aqui nos grandes centros. É lógico que o processo de justiça social, de beneficiamento das demandas judiciais, passaram a ser mais observadas e mais valorizadas com a existência da Defensoria. E eu tenho a impressão que ou o desprezo por esta casa, por parte das secretarias, é imenso, ou as pessoas que trabalham lá não têm a mínima noção do que esteja acontecendo. Eu trouxe apenas um requerimento feito à Secretaria de Educação em novembro do ano passado e respondido só agora. No meu primeiro questionamento do requerimento está escrito assim: existe previsão de fechamento de escolas da rede estadual de ensino para o ano de 2016? Caso afirmativo, indicar quais e quando. Olha só, esse requerimento é de novembro do ano passado e ele foi respondido agora. Eu estou perguntando se há previsão de fechamento de escolas. Foram fechadas 13 escolas esse ano, 13. E a resposta, então, deputado Sandro Locutor, a resposta a esse questionamento: não há previsão para fechamento de escolas no ano de 2016. Ora, o documento está assinado pelo secretário de Educação. Ele não sabe que ele mandou fechar 13 escolas esse ano, inclusive uma escola tradicional no centro da cidade chamada Maria Erecina, e apesar, inclusive, da Justiça ter dado uma liminar para reabrir todas as escolas, o Estado não cumpriu isso até agora. Me pergunto, não sabem ler na Secretaria de Educação, capazes de interpretar um questionamento simples como esse? É incompetência de quem responde? Agora, é claro que provavelmente não é o secretário que pega isso para responder, mas ele assinou. Como ele assina um documento como esse? E o que está dizendo a Constituição? Que não incorre só em crime de responsabilidade por não responder, mas por apresentar informações falsas como essa. Afinal de contas, como eu estou dizendo, 13 escolas foram fechadas no começo desse ano em vários municípios do estado. Na verdade, a atitude que nós estamos tomando aqui é uma atitude emergencial. Houve pouca produção no país, deputado Edson, ainda por cima, parte do que foi produzido foi exportado para outros países. Nós corremos o risco de desabastecimento, esta é a verdade. E o governo, neste momento, de problemas hídricos que enfrentam os nossos produtores, de uma estiagem jamais vista nesse estado, onde nós, na Comissão de Agricultura, somos impactados todos os dias com pedido dos produtores de renegociação da dívida. Ora, tem coisas que não dá para esperar, deputada Luzia, e foi o que fizemos. Demos celeridade, sim, conversamos com os deputados para a gente acelerar o processo, porque corre risco de desabastecimento de milho, que é o principal insumo da ração na suinicultura e na avicultura, de a gente não ter esse produto. E contamos com um gesto grandioso do governador do estado, que foi desonerar a alíquota de CMS na importação desse milho que vem da Argentina.
Se vocês analisarem os valores das taxas que estão inseridas, são valores absurdos que devem ser corrigidos. O projeto em pauta, ele vem a favorecer aos agricultores, vem a favorecer, mas nós temos, deputado Edson Magalhães, que observar que aqui não tem a lei aqui dentro, a lei 7.000/2001. Nós estamos votando, certo? E isso aqui deveria ter sido baixado em diligência para que fosse juntado, que não existe aqui dentro, a referida lei. Os problemas que esse setor vem sofrendo em função da grande e grave crise hídrica que o Estado do Espírito Santo sofre por 3 anos consecutivos, sabemos quanto vem elevando o preço do milho no país e no Estado muito mais, até porque o Estado do Espírito Santo tem uma pequena produção de milho, então todo o milho consumido no nosso Estado é importado, e o governador do Estado, sensível com o setor principalmente da suinocultura e da avicultura, observando a importância que os capixabas têm nesse setor para o país, principalmente a nossa avicultura em Santa Maria de Jetibá, o governador, sensível com esse momento, vai lá e tira os 12% de ICMS para a importação do milho. É uma grande atitude, é uma louvável ação e carece de que nós, nessa oportunidade, enalteçamos a iniciativa do governador Paulo Artung de permitir, de valorizar o setor produtivo, de dar a mão o setor da avicultura e da suinocultura. É interessante, e claro, isso não tem a ver com a política estadual, que o Brasil está tendo que importar milho porque se permitiu uma grande exportação no ano passado. Então, assim, nós, no Brasil, claro que nós não estamos aqui discutindo a política agrícola brasileira, mas o Brasil tem capacidade de produzir todo o milho que necessita, não há necessidade nenhuma de importar. Mas esse ano houve essa necessidade, pelo fato de que houve um excesso de exportação, se estimulou demais a exportação de milho no Brasil. Não é só isso, mas isso contribuiu. É louvável a atitude do governo. Acho que o projeto deveria ter um prazo também de validade para esse incentivo, de tal forma a não continuar se incentivando indeterminadamente a importação. E por outro lado, o momento em que vive o país, ele é complicado para todo mundo. Então, é claro, aqueles que necessitam da importação de milho estão tendo dificuldade, isso alivia de certa forma. Agora, por outro lado, o governo deveria ser sensível a outros setores também. Mas é importante também que nós tenhamos uma preocupação enorme, Agora faz a verificação. que é em relação a não trazer nenhuma doença de lá para cá. Quem é agricultor sabe disso. Não existe nenhum tipo de produto que não possa, vindo de outro país para aqui, que não possa trazer algum tipo de doença. Por isso, aqui foi dito pelo Enivaldo o certificado, deputado Enivaldo. O certificado é importante, porque o governador agiu rápido, a Assembleia deu a resposta rápida, como sempre fez e vai continuar fazendo. Mas nós também temos que vir aqui da tribuna para repercutir o improvável, mas que pode acontecer. Com relação aos agricultores do norte do estado do Espírito Santo, principalmente aqueles agricultores que tiveram perdas nas suas produções. E ontem o Senado Federal aprovou a medida provisória que
trata do refinanciamento das dívidas com os agricultores que são assistidos pelos incentivos da Sudene, o semiárido nordestino, o norte de Minas Gerais, o norte do Espírito Santo, Vale de Jequitinhonha e Mucuri, para poder amenizar esta dor, que não é somente a dor do deputado, mas de todos os deputados e principalmente dos agricultores capixabas. Tivemos a notícia de jornais locais da privatização do SAAI. O SAAI de Linhares é uma empresa pública municipal que desde muito tempo sempre foi sinônimo de sucesso. Há décadas, a água de Linhares era famosa por ser uma das águas de melhor qualidade dentro do estado. Hoje, infelizmente, isso não é mais uma realidade. Vivemos tempos de crise hídrica no âmbito do estado do Espírito Santo por escassez das chuvas, mas também por falta de investimento nas áreas ambiental e de saneamento. Falta investimento na recuperação das nascentes, no reflorestamento, na conscientização do uso racional da água pela população e principalmente pelos produtores rurais, mas também por falta de seriedade e compromisso com a qualidade de serviços prestados à população na gestão do SAAI. E isso vem ocorrendo nos últimos anos. Vejo tudo isso com muita preocupação e me parece, e isso está ficando cada vez mais claro, que aqui há a velha receita de sucatear com a nítida intenção de privatizar. Pois o SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, vem sofrendo com o sucateamento e falta de investimento há um bom tempo. Fui procurada pelos servidores daquela instituição, daquela autarquia, também fui procurada pela população de Linhares, que não aceita essa privatização. E falo para o povo de Linhares, eu também sou contra a privatização. É um bem, né? A água é um bem para todos. A água não deve ser privatizada de maneira alguma. Eu não poderia deixar de prestar aqui uma solidariedade aos membros do Ministério Público, que com absoluta honestidade, trabalho e competência estão lutando pela preservação do dinheiro público naquele município. Houve o primeiro afastamento, houve o segundo, e na escolha de advocacias milionárias se conseguiu cassar a cassação do prefeito, depois de provado muitas roubaleiras de uma quadrilha que tomou conta daquele município. Haja visto que aqui tivemos, inclusive, pronunciamentos do ilustre deputado Marcelo Santos, do deputado Euclério, mostrando, inclusive, a reportagem do Fantástico, mostrando um furo de mais de 98 milhões de reais. Aconteceu um milagre, o milagre brasileiro, que nós vamos nos reservar para falar qualquer momento na imprensa nacional e fazer uma grave denúncia a este país, que é as milionárias defesas de prefeitos e as liminares que foram conseguidas com o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski. Liminar essa que o Ministério Público, através da honradez e honestidade do Janot, estranhou e pediu ao ministro revisão, porque estava errada a decisão dele. Não deu vista ao Ministério Público, ainda fez o pior. Deu a liminar e mandou arquivar. Agora, nova investida do Ministério Público, senhor presidente, senhores e senhoras deputados. Terrenos desapropriados no valor de 280 mil reais. Uma negociação de 280 mil reais. Foi feito um acordo judicial e passou esses 280 mil para 3.700.000
R$35 mil. Deixo de falar aqui aquilo que eu gostaria de falar, mas que eu vou falar se acontecer nova liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, no jornal A Tribuna, temos aqui uma informação de que o governo do Estado vai propor hoje uma saída importante na área de mobilidade urbana, não só na capital Vitória, como nos municípios da região metropolitana. É a faixa exclusiva para ônibus. Esse tema será debatido logo mais entre o governo do Estado e as prefeituras, através da Secretaria de Estado de Transportes e Obras. Algo muito simples que pode ser feito aqui na nossa capital e também em cidades da região metropolitana, para a gente dar vazão ao transporte coletivo, dar vazão aos ônibus e ter um transporte coletivo muito mais ágil e mais rápido para os moradores da região metropolitana através do Transcol. E acredito também que nessa reunião será debatida a integração do sistema Transcol, dos ônibus do município de Vitória e de Vila Velha ao sistema Transcol. Perdeu-se a oportunidade, na concessão que foi dada às concessionárias na última licitação, em 2014, para que a gente pudesse já ter integração dos municípios com o sistema Transcol. Alguns estudos que nós temos feito através do nosso gabinete, através dos estudos em MBA que eu tenho feito em gestão de cidades, verifiquei que a gente tem um grande potencial aqui e não consegue dar vazão a esse potencial, que é o sistema aquaviário. Por muitos e muitos momentos foi debatido nessa casa, foi debatido nas comissões, debatido no governo do Estado e com as prefeituras, mas a gente não consegue sair do lugar. Aí eu comecei a buscar alternativas em outros estados. Descobri que em Florianópolis, que temos uma questão muito parecida com Vitória, já que Florianópolis é uma ilha, a capital de Santa Catarina, estudos são feitos na região metropolitana para se implementar a questão do aquaviário. O custo é muito alto, como o custo também seria alto aqui na Grande Vitória e no Espírito Santo. No entanto, existem alternativas e nós conseguimos descobrir uma alternativa no Rio Grande do Sul. Uma empresa que explora os rios da região amazônica, da região do Amazonas, conseguiu vencer uma licitação no Rio Grande do Sul e faz um trabalho de aquaviário, faz um trabalho ligando o Guaíba, ligando Porto Alegre, e consegue fazer uma integração com os ônibus da região metropolitana de Porto Alegre, com um preço um pouco mais alto do que o preço do ônibus, mas com essa integração. É um estudo que pode ser feito pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas do nosso Estado e até mesmo dos prefeitos após a eleição deste ano. Eu sou a favor do esporte, eu entendo que o esporte é um meio de inclusão também, nós temos que valorizar o esporte, mas ao mesmo tempo, professor Majewski, dê um pulinho ali na quadra do CREFS, ali em Vila Velha, para ver uma quadra e que nosso time aqui de basquete cadeirante é campeão brasileiro e não tem quadra para treinar. Isso pedidos e pedidos sucessivos eu já fiz e nada. E no Rio de Janeiro, o que vai acontecer depois das Olimpíadas, os senhores verão, o desemprego, a violência, os assaltos vão aumentar, com certeza. O país não tem estrutura, o país não tem saneamento, não tem esgoto. Aí faz Copa do Mundo, faz Olimpíadas, eu também quero Olimpíada, mas nós precisamos saber o que é prioridade. O país inteiro vive os reflexos muito fortes da crise econômica, na lambança de gestão pública que foi cometida pelo governo federal, que não soube estabelecer prioridades. A gente pode rever as comemorações fortíssimas que se fizeram quando da conquista de trazer, e sei lá a que custo, trazer Copa do Brasil, Copa do Mundo para o Brasil e Olimpíadas para o Brasil. Nós estamos vendo a maracutaia que acontece dentro da FIFA. Nós estamos observando quanto que custa para levar
a Copa do Mundo para um determinado país. Então, quanto custou isso para o país? E as comemorações? Então, uma movimentação toda política. Agora vamos no Rio de Janeiro, repercutir na fala de Vossa Excelência, para poder ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Um contraste enorme, deputado doutor Hércules. Enquanto morre um volume muito grande de gente, perder o rumo da segurança daquele Estado, o Estado desorganizado, afundado numa corrupção, não consegue pagar os servidores, os aposentados, pensionistas, e fazendo uma estrutura faraônica para Olimpíadas. Parabéns, Vossa Excelência, que busca um tema extremamente necessário de se discutir nesse país, nos estados e nos municípios. Em nome dos moradores de Cristóvão Colombo, Ilha dos Ares, Soteco e adjacências. Deputado doutor Hércules, nós fizemos um documento endereçado ao excelentíssimo senhor governador Paulo Artung e ao diretor do DETRAN para que não retirassem a Ciretran de Cristóvão Colombo. Numa reunião que nós tivemos segunda-feira da semana passada, lá, próximo à Ciretran, o doutor Romeu nos confirmou que há o interesse de retirar a Ciretran de Cristóvão Colombo para levar para o Shopping Boulevard, que vai dificultar a todas aquelas pessoas que têm CFC, aqueles comerciantes que tem ali, vai simplesmente ter uma geração de desemprego e não de emprego. Muitas pessoas falando sobre a questão da saúde e alguns até dizendo de lambanças. Às vezes existem as lambanças, sim, mas nós precisamos começar a enxergar a lambança de A a Z. E eu vejo que nos nossos municípios existem muitas lambanças, muito abuso dos recursos públicos, muitas obras paradas há anos. Nós reportamos a ausência de recursos para a saúde, mas muitas vezes esquecemos de muitas unidades de saúde em um mesmo município que se iniciaram e ficaram pela metade. Ficaram pela metade, estão pela metade, não se sabe o que aconteceu para que essas obras estivessem paradas, se foi desvio de verba, se foi incapacidade administrativa do gestor local, ou do estadual, ou da União. O fato é que nós precisamos estar fazendo uma reflexão um pouco mais completa. Nós temos aí unidade de especialidades construída próximos aos hospitais e que está lá parado. E se esse dinheiro tivesse sido investido nos hospitais locais? E se esse recurso tivesse sido investido nos equipamentos dos hospitais que estão às mínguas? Mas não. Muitas vezes, por interesses pessoais, políticos, foram distribuídos um monte de unidades por aí. É importante nesse momento que nós todos, como representantes da comunidade, saibamos pelo menos ouvir a comunidade, pelo menos escutar as pessoas distantes, aqueles que não estão aqui nessa casa, aqueles que não têm acesso a uma televisão e que muitas vezes não podem nem acompanhar a sessão da Assembleia. Que nós sejamos capazes de nos reportarmos a essas pessoas e sermos os seus ouvidos aqui. De aproveitamento do recurso. Então, por exemplo, uma emenda que possa ser